E aí, gurizada, voltamos com mais 4 exercícios agora de análise gráfica. Quem não viu os anteriores, eu vou deixar nos comentários aqui embaixo. Vou colocar no card aqui em cima também. E se tu não é inscrito no canal, ainda te inscreve para a gente ajudar a levar esse conteúdo para mais pessoas que possam estar precisando. E sem mais delongas, vamos começar agora os próximos exercícios. Eu vou desligar minha câmera aqui, como é de praxe, para não interferir com a tela. Vamos lá. Para a função f, cujo gráfico está na figura abaixo, ache. Dá uma olhadinha aqui no nosso gráfico. E nesse gráfico aqui temos algumas novidades. Olha só, gente. Então, nesse gráfico nós temos aqui as chamadas assíntotas. Tá? Assíntotas são retas imaginárias que a curva nunca vai tocar. Então, por exemplo, nós temos uma assíntota horizontal aqui, em y igual a 2, que eu vou colocar de forma pontilhada aqui. Essa é uma assíntota horizontal. Aqui nós temos outra assíntota horizontal em y igual a 0, né, em cima do eixo, mais precisamente. Nós temos uma assíntota vertical aqui, ó, em x igual a menos 2. Também. Certo? E essa aqui eu vou puxar até aqui embaixo, ó. E o que quer dizer isso aqui, então? Bom, isso quer dizer, gente, que essas curvas aqui, ó, nunca vão tocar essas retas imaginárias aqui. Ou seja, essa curva aqui, ó, o y nunca será igual a 2 nela, certo? Para esse outro lado aqui, ó, quando x variar para mais infinito, o valor de y vai chegar cada vez mais próximo de zero, ó, mas ele nunca vai ser igual a zero, certo? A curva nunca vai tocar a assíntota. E da mesma maneira aqui, a vertical também. Essas duas partes aqui da curva, ó, que está subindo e que está descendo, elas nunca vão tocar essa reta imaginária de x igual a menos 2, ok? Então vamos lá. Letra A. Limite de f de x quando x tende a menos 2 pela esquerda. Então, o nosso ponto de análise aqui é o menos 2 e o x está se aproximando nesse sentido aqui. O que está acontecendo com a nossa curva aqui? Ó, percebam que quando o x está chegando cada vez mais próximo de menos 2, o y está indo lá para menos infinito. Ó. No y aqui, ó, se for continuar subindo aqui, nós vamos ter mais infinito e aqui embaixo menos infinito, né? Então, quando o x tender a menos 2 pela esquerda, o y vai estar cada vez menor, ó, indo em direção ao menos infinito. Portanto, aqui temos como resposta menos infinito. O limite da f de x quando x tende a menos 2 pela direita. Agora é o contrário, o x está vindo nesse sentido aqui. Só que agora precisamos ver a curva de cima, né? Porque para valores de x nessa região aqui, a leitura é nessa curva de cima aqui, né? E o que está acontecendo quando o x está se aproximando de 2 pela direita? Bom, o y ele está indo em direção a mais infinito agora, né? Então, vamos colocar aqui que este limite é mais infinito. E o limite da f de x quando x tende a menos 2 bilateral. Esse aqui é o limite bilateral, né? Como os laterais são diferentes, ou seja, eles tendem para valores diferentes, esse limite aqui não existe. Letra D, f de menos 2. E quando x vale exatamente menos 2, a função não está definida. Então, a resposta aqui é indefinida. Ok? Letra E, limite de f de x quando x tende a menos infinito. Agora o nosso x está vindo nesse sentido aqui. E o que está acontecendo aqui? Ó? A curva está cada vez mais próximo de 2, certo? Nunca vai ser igual a 2, porém o limite de quando x tende a menos infinito vai ser o 2, né? E na letra F, limite de f de x quando x tende a mais infinito, x nesse sentido aqui, a função vai tender para o valor de 0, ou seja, y tenderá a 0. E esse limite aqui é 0. Vamos pular para o próximo. Para a função f, cujo gráfico está na figura abaixo, ache. Então temos uma função diferente aqui agora e já podemos perceber algumas características aqui. Ó. Nós temos uma assíntota horizontal aqui ó, em y igual a 1. Né? Então essa curva verde aqui nós já sabemos que ela nunca vai ser igual a 1, ela nunca vai tocar essa assíntota, nunca vai tocar o valor de y igual a 1. Temos aqui outra assíntota horizontal em y igual a 2. E temos uma vertical aqui também. Ó. Em x igual a 3, ok? Então vamos lá. Limite da f de x quando x tende a 3 pela esquerda. Agora o nosso ponto de interesse é aqui, x igual a 3.
E temos que fazer essa análise aqui, ó, quando x se aproxima de 3 nesse sentido. O que está acontecendo aqui? Ó? Se nós pegarmos o x aqui, ó, e rebatermos na curva, nós vamos ver que cada vez que o x está se aproximando de 3, o y está tendendo para valores muito pequenos, ou seja, está tendendo para menos infinito. Portanto, esse limite é menos infinito. O limite da f de x quando x tende a 3 pela direita, nós teremos um comportamento similar, só que a curva vem pelo outro lado, né? Observem que essa curva aqui, ó, ela vai sempre diminuir em direção a menos infinito lá. Então, essa resposta aqui também é menos infinito. Letra C, limite de f de x quando x tende a 3. E agora, o limite bilateral, ele vai existir se os dois laterais forem iguais. Nesse caso, os laterais tendem para o mesmo valor. Então, esse limite lateral será menos infinito também. A função, quando x vale 3, vale quanto? Vale 1, pessoal. Por quê? Porque quando x é igual a 3, a função tem esse valor aqui, ó, representado por esse pontinho preto fechado aqui, ó. Certo? Então vamos só fazer a ligação aqui com ele no eixo, ó. E no eixo y teremos o valor de 1. Portanto, f de 3 vale 1. Letra E, limite da f de x quando x tende a menos infinito. X agora está vindo nessa direção aqui. E se analisarmos aqui a curva verde, nós vamos ver que a função vai tender para o valor de 1, né? Para o valor da assíntota. Lembrando que nunca vai ser esse valor, mas vai tender para esse valor. Vai estar sempre muito perto, muito mais perto, conforme o x for indo na direção do menos infinito. E assim esse limite vale 1. Letra F, limite de f de x quando x tende a mais infinito. E agora, fazendo essa análise aqui, quando x está indo para mais infinito, o y vai tender a 2, né? Então esse limite aqui vale 2. E agora temos uma novidade aqui, olha só, pessoal. Temos uma função que oscila, né? Então vamos lá. Para a função g, cujo gráfico está na figura abaixo, ache o limite da g de x quando x tende a 0 pela esquerda. Nosso ponto de interesse agora está aqui, ó, x igual a 0. E para esse primeiro limite, o x está se aproximando de 0 nesse sentido. Cada vez que o x se aproxima de 0, o y também está tendendo a 0 aqui, ó. Então esse limite aqui vai ser 0. Letra B, o limite de g de x quando x tende a 0 pela direita. Vai ser similar, né, gente? Ó. O y também vai tender a 0. Então, temos aqui como resposta 0. E o limite de g de x quando x tende a 0 vai ser 0. Lembrando sempre que eu estou repetindo isso para que fique memorizado. O limite bilateral só existe quando os limites laterais forem iguais, ou seja, os laterais valem 0, os dois, portanto, o bilateral também vai valer 0. Ele existe e vale 0, certo? Letra D, g de 0. Quando o x valer exatamente 0, o valor da função será de 0. Letra E, limite de g de x quando x tende a menos infinito. Vamos analisar o comportamento aqui agora quando x tende a menos infinito. O que está acontecendo com o y aqui, quando x tende a menos infinito? Olha só, perceba que ele fica oscilando, ó, sempre entre y igual a 2 e y igual a menos 2 aqui, né? E como consequência disso, esse limite aqui não vai existir, porque o y não vai tender para um valor, ele não vai convergir para um valor. Ele vai estar sempre oscilando entre 2 e menos 2. Portanto, esse limite aqui não existe. E de maneira similar, o limite da g de x quando x tende a mais infinito também não existe pela mesma razão. Olha aqui, ó, aqui também. Se nós levarmos o x para mais infinito, o y ele vai ficar variando aqui, ó, entre 2 e menos 2, 2 e menos 2, 2 e menos 2. Beleza? Bora para a próxima. Considere a função g cujo gráfico está na figura abaixo. Para quais valores de x0 existe limite de g de x quando x tende a x0? Então vamos dar uma analisada aqui rápida, então. Esse limite aqui, ele é um limite bilateral. E para que ele exista, os laterais, ou seja, quando x tende a x0 mais e x tende a x0 menos, eles têm que ser iguais, né? Olhando para a figura, então, quais pontos nós iremos precisar analisar? E os pontos que têm alguma discrepância, digamos assim,
é o x igual a menos 4. Olha só, temos continuidade aqui, né? E o x igual a 2. E poderíamos pensar também aqui no x igual a 0, né? Então, quando o x tender a menos 4 pela esquerda, o que está acontecendo aqui? Ó? Qual que vai ser o valor do limite dessa função aqui? Bom, se o x está tendendo a menos 4 pela esquerda, ele está vindo nessa direção. Ou seja, o y ele vai estar cada vez mais se aproximando daquele ponto negro lá em cima, ó, daquela bolinha circulada. Ó, quando x for quase menos 4, o y irá tender para 6. Ó, gente, ó, aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3, aqui é 4, 5 e 6, certo? Então, para esse caso aqui, o limite vai ser igual a 6. E para o limite lateral à direita, quanto que vai valer? Bom, agora nós estamos vindo assim, né? E o y, ele vai tender para esse valor aqui, ó. Que é quanto? 4, né? Então, olha só, pessoal, os limites laterais aqui, eles são diferentes, ó. Logo, esse limite aqui de cima, ó, ele não vai existir, certo? Porque se os laterais são diferentes, o bilateral, que é o que está sendo pedido para nós, não existe. Bora para o próximo ponto, então, que é x igual a 2. Então, quando o x tende a 2 pela esquerda, já vou deixar escrito aqui quando o x tende a 2 pela direita. Quando o x tende a 2 pela esquerda, estamos se aproximando aqui, ó, do valor de y igual a quanto? Igual a 2, né? Então, esse limite aqui vale 2. E quando x tende a 2 pela direita, aqui, o y também vai tender a 2. Portanto, aqui os laterais são iguais e aqui o limite existe, né? O limite existe. Qual que era o outro ponto? O outro ponto era x igual a 0, né? Então, quando x tender a 0 pela esquerda, x tender a 0 pela direita, nós já podemos ver de cara aqui que os dois limites vão ser iguais, né? Y tende a 0 nos dois casos. Então, aqui o limite existe. E agora precisamos responder o exercício. Para quais valores de x0 existe este limite aqui? Bom, esse limite aqui ele vai existir para todos os valores reais, com exceção do x igual a menos 4. Então podemos colocar a resposta dessa maneira aqui, ó. X diferente de menos 4. E essa é a resposta do exercício. Beleza, minha gente? Fechamos mais um vídeo aqui então. No próximo já iremos começar com as técnicas de cálculo. E vamos começar pelos limites mais simples, que são os limites de polinômios. Espero vocês lá, um abraço!